A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os ouvintes neste momento. Vamos falar hoje sobre a morte. Quem gosta de falar sobre a morte? Ninguém gosta. Todos só querem desejar ao próximo boas coisas, dias bons, com muita saúde. Mas infelizmente nós temos que enfrentar essa realidade. A morte é uma realidade. E devemos saber por que nós iremos morrer e o que fazer antes desse dia chegar. Porque no dia que chegar a morte, depois que a morte passar, não há mais jeito, não há mais oportunidade. A morte passou a existir a partir de Adão. Adão recebeu ordens de Deus para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, nem o fruto da vida, da árvore da vida que estava no meio do jardim. Com relação à árvore da vida, Adão não tocou, graças a Deus. Porque se ele tocasse naquele fruto, estando caído em pecados, ele passaria a eternidade. Não só ele, mas toda a humanidade passaria a eternidade no pecado. Mas Adão desobedeceu e comeu, obedecendo a sua mulher, a Eva, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir daí, seus olhos foram abertos e o homem foi afastado de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos, por que todos? Mas não foi Adão? Lembre-se que tudo que você faz espontaneamente, os pecados, ou seja, as desobediências contra Deus, são de livre arbítrio, é de vontade própria. Então Adão não é o único culpado do homem ter caído, mas você também e eu somos culpados pelos erros que cometemos. Cada um, na verdade, conforme diz a Escritura, e é verdade, cada um dá conta de si mesmo a Deus. Mas Deus procurou um só justo nesta terra, não dependendo do que Adão fez, mas procurou um justo. Como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele não achou um justo sequer. Não achou quem faça o bem. Não achou um só. Isso não quer dizer que todo homem não faz bem algum de forma nenhuma, não. É porque o bem que o homem faz é muito pouco em relação à grande quantidade de pecados, desobediências contra Deus que ele pratica. Então nós fazemos mais coisas erradas do que certas. Por isso que quando os homens foram apedrejar uma mulher adúltera, Jesus Cristo disse que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. O interessante é que começaram a sair desde os mais velhos até os mais novos. Por quê? Porque quanto mais idade, mais pecados, mais desobediências contra Deus. Ninguém gosta de sentir a dor da morte, né? Mas é inevitável que muitos que estão à beira da morte sintam agonia e dores. Quem gosta de sentir dores? Dor de forma alguma, por doença, qualquer que seja, mesmo sendo curada, ninguém gosta de sentir. Imagine você agonizando e sabendo que está morrendo. É horrível. Mas tudo isso por causa do pecado. O pecado, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, a morte é um resultado do pecado. Deus não compactua com o pecado e nem gosta do pecado. Ele odeia o pecado. Então, tudo que nós cometemos de pecado, diante de Deus, é odioso. Deus não aceita o que você pensa que é certo e Ele não concorda. Então, o pecado não é o que você acha que é, ou que alguma organização religiosa diz, ou que um grupo diz. Não. Pecado é tudo aquilo que vai de encontro aos desígnios, às ordenanças e à vontade
do Deus Criador de todas as coisas. Será que nós vamos discutir com Deus sobre isso? Será que vamos ter algum benefício discutindo, inquirindo de Deus a respeito dessas coisas? Todos estão afastados de Deus, todos. E como está escrito, não há justo nem sequer um. Romanos 3, versículo 10. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, eu vou ler exatamente agora, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte só existe por causa do pecado, da desobediência. Por que todos morrem? Porque todos pecam. Eu costumo dizer o seguinte: é como se um homem tivesse plantado uma semente de maçã, e daquela semente vai nascer uma árvorezinha. A árvore ainda pequena, sem dar fruto algum, se você olhar para aquela árvore, se conhecer mesmo uma macieira, você vai dizer: uma macieira pequena, nova, que não dá frutos nenhum porque é pequena, é nova. Mas é uma macieira. Assim também o pecado. Nós nascemos de pecadores. E por nós nascermos de pecadores, nós somos também pecadores. A mesma árvore são nossos pais, pecadores. Nós nascemos pequenos ainda, pecadores ainda, que não, quando bebês, quando pequenos, não externamos nossos frutos. Quando vamos crescendo, os frutos vão aparecendo. E quanto nós crescemos, mais frutos damos. E o fruto do pecador é pecado. E por causa do pecado vem a morte. Então a morte passou para todos os homens, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja aos Romanos. Então o pecado é o que gera a morte. E a morte é inevitável. Todo homem é morto por causa do pecado, ou seja, separado de Deus. Se morrer como bebê, como criança, pela misericórdia de Deus, como o bebê não sabe ainda o que é certo e o que é errado, a criancinha não sabe diferenciar uma coisa da outra, Deus, pela sua misericórdia, o leva para o céu. Mas aqueles que têm consciência do seu pecado e praticam livremente, não tem desculpa alguma diante de Deus. Então, Deus viu que nenhum homem é capaz de pagar seus próprios pecados com obras, com religião, seja com o que for. O homem não tem condições de pagar um preço tão alto que é a entrada no céu. E muito menos ser limpo dos erros, dos pecados, com qualquer coisa que seja, ou mesmo as obras. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras. Porque aquele que tem condição financeira boa, podia dizer: eu vou pagar com minhas condições, meu dinheiro, ajudando a entidade tal e tal, a entrada no céu, a minha entrada no céu. E aquele pobrezinho que só faz receber, vive como mendigo na rua, não poderia porque não pode comprar. Deus é justo. Então Deus colocou todos no mesmo pé de igualdade. Ninguém tem condições de pagar seus erros. E mesmo o rico não consegue pagar porque dinheiro não paga a entrada no céu. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus criou a prata, o ouro, todas as pedras preciosas. O que é que Deus precisa? Deus precisa do que do homem? O que você daria a Deus pela sua salvação? Você tem alguma coisa a dar? Deus não precisa de nada de você. É por isso que Ele quer dar salvação, conforme o texto que eu citei, de graça, sem pagamento algum, pela graça. Ele só quer uma coisa: que você reconheça que você não pode pagar, que você é um pecador perdido e precisa da misericórdia de Deus. Reconheça que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi suficiente para pagar o preço no teu lugar.
Ele morreu ali no teu lugar. Por quê? Porque nem você, mesmo se você estivesse numa cruz, não conseguiria pagar, porque você é pecador, e eu também. Eu não conseguiria pagar. Porque nós somos sujos diante de Deus, até que sejamos limpos pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Foi o sangue dele mesmo. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso mesmo. Deus providenciou o pagamento por todos os teus pecados pelo sangue do seu Filho Jesus. E uma prova disso, que ao terceiro dia da sua morte, Jesus Cristo triunfante ressuscitou em carne e ossos. Lucas 24:39, depois da sua ressurreição, quando ele saiu do túmulo após 3 dias morto, ele apareceu e disse assim: olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebes que eu tenho. Não é que eu tinha, não. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou em carne e ossos, está vivo nos céus e voltará para buscar aqueles que o receberam como Salvador. O homem é impotente para pagar o preço da entrada no céu e o preço para a limpeza dos seus pecados. Tudo que nós façamos é pouquíssimo em relação ao preço tão alto que é a entrada no céu. E também pouco para pagar a limpeza pelos nossos pecados. E Deus escolheu o seu Filho Jesus para pagar com seu sangue todos os nossos pecados. O que você precisa fazer? Só arrepender-se dos seus pecados, como está escrito em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. Você deve se arrepender dos seus pecados e se converter somente ao Senhor Jesus. Deixe a idolatria, deixe a religião. Você não precisa, na verdade, ter religião nenhuma. Você só precisa uma coisa para ser salvo. O ladrão lá de Jesus não tinha religião nenhuma, mas foi salvo. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Você só precisa ser purificado no sangue de Jesus. Aí você vai se livrar para sempre da morte eterna. E para isso, você precisa receber o Senhor Jesus no teu coração como o teu único Salvador e Senhor. Esqueça a religião, esqueça qualquer outra coisa. Lembre-se que tudo já foi providenciado por Deus com a morte do seu Filho Jesus Cristo. A morte que te livra da morte eterna. O sangue que te purifica de todos os pecados. Basta você apenas se desvencilhar de toda a crendice que você tem religiosa, entregar a sua vida ao Senhor Jesus para ter, ao invés da morte eterna, a vida eterna no céu. Como está escrito em João capítulo 5, versículo 24, em verdade, o próprio Jesus falando: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no versículo 18 deste mesmo capítulo 3 de João, Jesus Cristo continua dizendo: quem crê, João o apóstolo, continua dizendo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a sua descrença coloca você na posição de condenado, mas você pode passar dessa posição para a posição de salvo, se tão somente você receber agora, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Agora, o Senhor Jesus no teu coração, como teu único Salvador e Senhor. Deus o abençoe e o faça enxergar a verdade e receber a salvação, o livramento da morte eterna para a vida eterna que só está no Senhor Jesus Cristo. Amém.